Olá, olá, que a graça, que a paz e que o amor de Cristo esteja aí no coração de vocês que estão entrando aí nessa live da Editora Central Gospel. Aperta aí esse aviãozinho, chama suas amigas. Nós vamos bater um papo especial hoje aqui sobre família, sobre a importância de desenvolvermos bons hábitos dentro da nossa família, hábitos de adoração, hábitos de servir a Deus com alegria, com amor, com dedicação. Aperta aí esse aviãozinho, chama suas amigas, bom dia. Everton, Toinha, Thalita, Bruno Silva, que bom que tem também homens entrando aí, isso é muito importante. Papais também são importantíssimos, né? Dentro da nossa família. Duas pastoras abençoadas, pastora Raquel Malafaia, pastora Raquel também, que vai estar aqui participando. Vai aí, aperta esse aviãozinho, Samanta Botinho, olha que bacana, né? Ellen, Ana Paula, Júlia Medeiros. Vai aí convidando as suas amigas, que eu tenho certeza que essa live vai nos enriquecer em todas as áreas. A gente está aqui fazendo um lançamento especial de um livro aqui da Editora Central Gospel, que vai falar sobre hábitos. Olha que livro bonito, bacana, sabe? É um escritor, pai de 4 filhos, ele fala da importância dos hábitos espirituais, dos hábitos emocionais que a gente desenvolve dentro da nossa família, né? E querendo ou não, nós somos resultados dos hábitos que são estabelecidos dentro da família. E o que são hábitos? Hábitos são padrões de comportamento que se estabelecem através da nossa rotina diária, né? Querendo ou não, nós como pais, nós é que ensinamos bons hábitos e até maus hábitos para os nossos filhos. E muitos dos hábitos são aprendidos, sabe como? Através dos nossos exemplos. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? E o que o livro fala aqui da importância sobre os hábitos, né? É que os nossos primeiros discípulos são nossos filhos, e os hábitos que nós temos na área espiritual, na maneira como nós nos relacionamos com Deus, vai interferir na nossa rotina familiar. Então, é muito importante. Nós sabemos que nós estamos numa batalha espiritual, nós estamos numa verdadeira guerra cultural, né? Nós estamos lutando aí contra a ideologia de gênero que tem sido aí muito fortemente atacando nossos filhos, né? Mudando muitos hábitos, muitas ideias. E os hábitos se estabelecem muitas vezes através daquilo que eles veem, daquilo que eles ouvem, através de desenhos, através de filmes. Então, nós temos que investir nos nossos filhos, na nossa família, porque o primeiro sistema de alarme nesse mundo é a família de Deus. O mundo está carente de Deus. O mundo está carente de famílias saudáveis. E eu tenho certeza que se você tem priorizado Deus na sua casa, se você tem desenvolvido bons hábitos, né? Na área espiritual, na área emocional, hábitos também físicos, né? Na área da alimentação. Olha só, isso é muito importante, desenvolver bons hábitos na área da alimentação, na área do exercício físico, na área do emocional, sendo uma pessoa otimista, positiva, aberta para o novo. Isso tudo são hábitos que a gente desenvolve e é dentro da família, sabia? Na nossa rotina do dia a dia. É muito importante quando a gente entende isso. E no mundo espiritual, a gente vê lá em Deuteronômio 6,4, quando Moisés dá um alerta para aquele povo que vai entrar em Canaã. E ele diz lá em Deuteronômio 6,4. Ele está falando sobre ter cuidado, né, com a vida espiritual, emocional e física. Ele diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame ao Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. E fale disso para os seus filhos, ao deitar, ao levantar, ao passear. Crie os bons hábitos, sabe, de adorar a Deus, né, de priorizar Deus na hora que vocês forem dormir, na hora que vocês se levantarem, na hora que vocês forem se alimentar, na hora que vocês estiverem passeando, né? Olha que coisa interessante. Ele está ensinando aí que são nos momentos da nossa vida, da nossa rotina diária, que nós vamos, através dos nossos hábitos,
de adoração a Deus, de priorizar Deus, que os nossos filhos vão vivenciar conosco e vão dar continuidade a esse legado de adoração a Deus. Então, é muito importante a gente entender isso. Vai chamando as suas amigas, que daqui a pouquinho já vou chamar aqui a pastora Raquel Lima e também a pastora Raquel Malafaia. Todas são mães, né? A pastora Raquel Lima tem 3 filhos, a pastora Raquel Malafaia tem 2, né? Então, aí, numa fase, né, de crescimento e entendendo da importância de desenvolvermos bons hábitos dentro da nossa família e com tantas demandas que a gente vive hoje no nosso dia a dia, né? Nós temos tantas demandas dentro da nossa casa e eu tenho certeza que a vivência delas... Hoje eu não tenho mais filhos pequenos, eu já sou avó, meus filhos são todos casados, mas eu vivenciei um tempo, né, com demandas e hoje elas estão num tempo totalmente diferente, com outras demandas, né? Hoje a gente tem aí a tecnologia, né? Hoje essas crianças já nascem nessa era digital, né? Os meus filhos ainda nasceram na era analógica, que era só a TV, né? Hoje não, hoje tem aí o celular, muitas crianças com celular na mão, então a gente tem que entender a importância de se desenvolver bons hábitos, uma rotina, né? Ter disciplina. É muito importante a gente entender isso. E eu quero dizer para você que está entrando na live que nós vamos falar sobre esse livro aqui, ó, Hábitos. Como praticar a história de Deus na rotina familiar. Maravilhoso, já comecei a ler, né? E aqui ele dá várias dicas que você pode praticar com seus filhos. Uma bênção, eu achei muito interessante, né? Na hora de dormir, aí ele fala aqui sobre a importância de orar com os filhos, e ele usa aqui uma bênção de cócegas, né? Olha que coisa interessante, você que tem filhos ainda novinhos aí, isso é muito importante. Ele fala sobre vários tipos de bênção que você pode fazer com o seu filho. Uma bênção saltitante, uma bênção de aperto, uma bênção para o corpo de um filho deitado na cama. Isso aqui é muito lindo que eu achei. Abençoe os pés dele, abençoe suas pernas, abençoe suas costas, abençoe seus braços, abençoe seu pescoço, abençoe seus ouvidos, abençoe seus olhos, abençoe sua boca, abençoe sua mente e, finalmente, abençoe seu coração. Gente, olha, uma praticidade para você, né? Que é papai, que é mamãe aí de primeira viagem, não é verdade? Olha, hoje nós temos um material maravilhoso para vocês aí que são papais de primeira viagem, né? Que às vezes até não vieram de uma família cristã, que não tiveram referência, mas hoje nós temos a palavra de Deus e nós temos bons livros. Eu já quero te dar essa dica aí, olha, ó. E eu vou começar dizendo aqui, quem é parceiro inteligente da Central Gospel pode comprar esse livro aqui com 30% de descontos. Olha só, se você ainda não sabe o que é parceiro inteligente, entra e acessa que você vai entender. E se você é parceiro inteligente, você vai poder adquirir com 30% de desconto. É lançamento desse produto aqui, tá? Desse livro. Bom, já vou chamar aqui. Conversarmos um pouquinho aqui sobre a importância de desenvolvermos bons hábitos na nossa rotina familiar, né? E todas elas têm crianças aí, já tem uma adolescente, a Raquel, tem um pré-adolescente. Ô, Raquel, bem-vinda aí, né? Bom dia! Bom dia, minha sogra, a pastora Elisete, que alegria estar aqui nessa manhã. Bom dia a todos! Prazer estar aí com você. Vou chamar também a Raquel Lima para entrar, né? Para a gente conversar aqui, a 3. Opa, tá chegando aí. Raquel tá dando conta aí que tá com o novinho aí. Bom Quanto tempo dia, tem? pastora! Minhas pastoras! Foi uma correria, mas consegui chegar, consegui entrar. Eles querem tudo ao mesmo tempo, né? Sim, é verdade. Férias, só o sangue do cordeiro, mas o Senhor é bom. O Senhor é bom. Qual a idade dos seus filhos, ô Raquel Lima? Qual a idade deles? Fala aí. O mais velho tem 9, a do meio tem 5 e a caçulinha tem 1 aninho. 1 aninho e 3, vai fazer 4. Olha, então você está numa fase, né? Estou dizendo 9, 5 e 1 aninho. Né? Aqui foi de 4 em 4 anos, igual a Copa do Mundo.
Que time, né? Que time. E o seu, Raquel, qual a idade aí da Radassa e do Silas? Radassa, minha primogênita, tem 14 anos e o Silas Neto tem 10. Foi de 4 em 4, só que eu parei no segundo, tá bom para você? Coisa boa demais, que É isso delícia. aí, né? Ela não quis chegar no nosso time, não, de 3, né, Raquel? É, pastora, mas eu Eu ainda tenho até chance. queria, mas o marido não quis, então acabou aí, né? A fé Ai, que tá delícia. pouca, né? Mas filhos são bem. A gente sabe disso. E eu gosto de dizer, né, que eu aprendi com a pastora Tânia Teresa. Nós só fazemos sexo. Quem dá filho é Deus, né? E a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, são presentes que Deus nos dá, É né? verdade. Para nós cuidarmos durante um período e depois eles vão também fazer a trajetória de vida deles, né? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre esse livro aqui, Hábitos, Vamos. né? Muito interessante, o lançamento aí da editora Central Que livro, que Gospel, livro. né? Como praticar a história de Deus na rotina familiar. Mas antes eu já quero deixar um texto aqui, bonito, do Salmo 144, 12, que diz assim: então, na juventude, os nossos filhos serão como plantas viçosas. Olha que coisa linda, né? As nossas filhas como colunas esculpidas para ornar um palácio. Olha, Uau. os nossos filhos serão como plantas viçosas, né? Olha que coisa interessante. Darão frutos abençoados, deixarão um legado, e as nossas filhas serão colunas esculpidas para ornar um palácio. O que que diz? Mulher gosta, né, de ser rainha, de estar É. de coisa bonita, de coisa fina, né? E os homens são árvores, né? Preparados para o vento, para a tempestade. Eu acho que nesse salmo aqui já está ensinando muitas coisas para a nossa vida, né? Para a mulher, né? Para o menino, para a mãe. Então, como a gente, como mulher hoje, eu vou começar até antes de entrar nos hábitos da adoração, que ele começa falando muito importante, mas a gente está vivendo um momento hoje, que eu estava dizendo no início, que nós vivemos uma verdadeira guerra cultural, né? Uma batalha. E a gente tem visto como o mundo tem tentado tirar os bons hábitos de dentro da família e até a ideologia de gênero, tentando tirar os bons hábitos da mulher ser feminina, ser bonita, né? Gostar de andar bem arrumada, de ser elegante, de transmitir ternura, de entender que ela é uma coluna esculpida num palácio. Né? Então, vamos, antes de falar sobre os hábitos de adoração, vamos falar um pouquinho sobre esse prazer que a gente, como mãe, tem que passar para as nossas filhas, dela terem prazer de ser mulher, de ser feminina, porque também ele fala um pouquinho nesse livro que a importância da mulher entender esse papel, que ela está sendo um referencial para suas filhas. O que você pode falar, Raquel, um pouquinho sobre isso? Qual Raquel? São duas Raquel. Agora hoje o negócio vai A ficar Raquel bom, né? Malafé e depois a Raquel Lima. Gente, são duas. Isso. Bom, eu amo a palavra de Deus e eu percebo que realmente há uma diferença quando a gente tem o conhecimento verdadeiro e total sobre o propósito da nossa criação, quando a gente tem um entendimento a respeito da nossa identidade e a respeito daquilo que Deus nos criou para ser e viver. E é lindo perceber que há uma harmonia muito grande, né, nos papéis, em perceber que a forma com que Deus criou cada um na sua individualidade, o homem e a mulher, vai nos projetar a viver a essência da nossa criação. Então, eu percebo que quando quem tem o prazer, né, de compartilhar a vida, não só a mulher como mãe, mas compartilhar a vida com a outra pessoa, porque você sendo mãe ou não, como seres humanos, nós temos essa bênção de compartilhar a vida com o outro. E isso é muito importante, porque quando a gente compartilha a vida com o outro, é que a gente percebe essa essência sendo trabalhada, essa essência sendo vivida, né? É com o outro, porque Deus não nos fez para vivermos isolados. Então, tratando aqui especificamente da mulher como mãe, como você falou, na sua feminilidade, nós somos muito desafiados, né? Porque a gente olha para o outro e o ser humano tem essa tendência de enxergar melhor no outro
aquilo que é necessário ser, viver e praticar. Então, como mãe, eu vou dizer aqui da minha experiência, essa foi a minha experiência, quando eu tive a minha primeira filha, deu uma virada na minha mente. Eu consegui enxergar melhor a importância de viver o meu papel como mulher com mais dedicação, com mais entendimento, entendendo que eu sou um espelho. Isso. Então, eu tenho uma responsabilidade. E até mesmo Paulo vai dizer isso, né? A Bíblia é perfeita. Paulo vai dizer lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, que é um dos textos preferidos da minha sogra que está aqui. Eu aprendi isso com ela, né? A respeito que o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros. E essa é a palavra-chave. E irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele está apontando ao quê? Que precisamos viver uma vida íntegra, ter um caráter exemplar. Porque é isso que a gente vai espelhar para o outro. Então, falando da mulher como mãe, os nossos filhos estão o tempo todo olhando para a gente, observando a gente, e eles vão imitar tudo que a gente faz. Eles terão um bom exemplo quando nós praticarmos de forma exemplar aquilo que nós viemos a viver. Então, eu sei que esse tema é um tema que a igreja ela fala muito a respeito disso, né? Como cristãos, nós falamos muito sobre isso, mas como mulher, nós temos a bênção, nós somos privilegiadas em poder exalar essa essência. E quem é o nosso modelo maior? É Jesus. É Deus. Então não tem como viver uma vida plena sem entender a nossa identidade. Sem Amém. entender a importância da criação, de como Deus nos fez para viver e ser, né? Deixa eu agora complementar aqui com a Raquel Lima, e você falou da importância da identidade, da gente entender o nosso propósito. Aí eu queria que você falasse um pouquinho, Raquel, da importância da mulher realmente, porque existem mulheres que estão na igreja e que, infelizmente, falam assim, ainda não entendi o meu propósito. E ela tem que entender que só em ser mulher, Deus tem propósito para ela como mulher. E eu queria que você falasse um pouquinho da mulher hoje, com tantas demandas, elas querem ser tantas coisas, mas delas aprenderem a dividir os papéis de mulher, de esposa, de mãe, como você falou, de ministério, como você é uma pastora. O que você pode dar dica para muitas mulheres que querem ser tantas coisas, né? E que muitas vezes ainda não têm entendendo o propósito principal da vida dela? O que você pode falar? É isso, pastora. Primeiramente, eu quero falar da honra de poder estar aqui com a senhora, que eu amo, amo e amo muito. Minhas duas pastoras, Raquel Malafaia, também, que eu amo e respeito. E a senhora falou algo, e eu preciso compartilhar um versículo. Antes de compartilhar esse versículo, você que está com a gente nessa live, em nome de Jesus de Nazaré, pega o aviãozinho e envia essa live para, no mínimo, as 50 mulheres que você ama, que você respeita, que você sabe que vai ser abençoada, não por minha causa, mas por causa da bagagem que a pastora Elisete tem, que a pastora Raquel tem. Então, faça esse favor para quem você ama, envia no mínimo. Para quantas, Raquel? No mínimo 50. Vai lá. Os comentários, pastora, tá travado aqui para mim, eu não sei se está travado para todo mundo. A gente travou, porque senão não dá para ver você, tá? Ah, perfeito. Então, você que está assistindo a gente agora, corre agora, rapidinho. Manda no mínimo. Raquel, só 50? Não, 120, já aumentou. Manda para 120 pessoas na tua lista, porque eu creio que vai ser abençoado também. Existe um texto que a minha mãe, meus pais, né, nos ensinaram, que gravei na minha alma, Provérbios 22:6, isso mesmo. Instrui o menino no caminho que se deve andar, até quando envelhecer, não se desviará dele. Só que aí, eu, quando criança, pastora, eu acreditava que esse texto, esse versículo se aplicava apenas à vida cristã. Né? Eu, solteira, criança, foi crescendo, eu achava que esse texto se aplicava apenas à vida com Deus. Não, quando eu tiver um filho, eu vou ensiná-lo a amar a Deus. E não, isso está relacionado a hábitos, isso está relacionado a caráter, isso está relacionado à postura. Se você ensinar como eu fui ensinada, como a senhora foi ensinada, como a pastora Raquel foi ensinada, se formos ensinados, né? Se nós hoje somos frutos daquilo que fomos ensinados, se fizermos a mesma coisa com os nossos filhos, gente, não adianta. A gente às vezes quer ser gentil, né?
não, mas fulano tá assim, fulano tá assado. Mas o hábito que lhe foi ensinado tá lá. Tá lá, dentro da alma. Como dizia meu pai dizia, eu vou enfiar Deus de goela abaixo para vocês. Vocês vão aprender a amar Deus, vão aprender a honrar Deus, vão aprender a amar a casa de Deus. Aí uma irmã minha dizia assim, tá, mas e quando eu crescer, se eu não quiser ser crente? Meu pai dizia, vai estar tão na tua alma que você pode até desviar, mas você vai voltar. Porque você não aprendeu outra coisa, sabe? Você pode até ser influenciado em uma certa idade por alguém, por uma amizade, mas você vai voltar porque não lhe foi ensinado outra coisa. E a senhora estava falando acerca da postura da mulher hoje na sociedade. Pastor, o que eu mais recebo de pessoas pedindo conselho, falando acerca de como dar conta de tudo, como dar conta do ministério, como dar conta de filho, como dar conta de casa. E o que eu falo é o que eu aprendi. Eu falo para sempre, se você não der conta de tudo, dê então conta ao menos da tua casa. Dê conta ao menos dos teus filhos. Por exemplo, ontem eu fui ministrar em Petrópolis, deixei tudo certinho, em casa, janta, tudo direitinho. Quando eu cheguei, minha filha falou assim, ai mãe, queria tanto um bolo. O que eu fiz? Desci do salto de pregadora e subi no salto de mãe. Fui fazer um bolo à noite para a menina que queria um bolo. Ai, Raquel, mas ela não poderia esperar até amanhã? Poderia, mas o meu papel de mãe é cuidar, é amar, é mimar, é educar, é brigar, é corrigir. E por que não fazê-lo? Não era uma coisa que estava fora do meu alcance, não era algo absurdo. Então, esse ativismo, né, pastora? A senhora sempre fala muito sobre isso, de a mulher tem que ser, ela tem que ser vista, ela tem que estar em tudo. Não, não tem. A mulher tem que honrar Deus sobre todas as coisas, amar a Deus, honrar o seu marido, honrar e cuidar dos seus filhos, cuidar da sua casa. Então, se não dá conta de estar lá fora e ser também excelente aqui dentro, então, minha irmã, abra a mão lá de fora e seja excelente aqui dentro. Porque aí depois, lá na frente, você vai ver os frutos do que você fez, do esforço que você fez para poder estar em casa, cuidando, abençoando, educando seus filhos. Fala, minha pastora. É muito lindo. Eu estava vendo o Instagram do seu irmão, né, do pastor Gesiel Lima, lá domingo da consagração, da sua consagração, e eu vi ele falando da sua mãe, né, agradecendo a irmã Maria, que foi uma mulher, né, uma referência para você, né, para eles como mulher de Deus, que, querendo ou não, a vida dela e a maneira como ela criou vocês, criou o hábito de adorar a Deus, de estar na casa de Deus, e a gente vê uma família sacerdotal. E a Raquel Malafé também é a mesma coisa, né, Raquel? Quer dizer, os hábitos criados na sua casa, seu pai e sua mãe, mesmo longe do Brasil, como pastores lá na América, com certeza incutiu em vocês hábitos de adorar a Deus, de priorizar o reino de Deus. E também na minha família, né? Meu pai e minha mãe, com 11 filhos, e nós fomos criados, né, na igreja, e a gente viu os hábitos de adoração, de priorizar Deus, de priorizar o reino, e aquilo fica inculcado na nossa mente, né? Então, é muito interessante entender isso, que os hábitos são internalizados, guarde isso, através da rotina diária da sua casa. Hábito é um padrão de comportamento que se estabelece através da rotina diária que eu executo da minha casa. Por exemplo, para a gente criar a rotina da criança ela escovar os dentes, nós vamos ter que ensinar aquela criança como indo lá no banheiro, né? Pegando a escova, colocando a pasta de dente, agora ensinando, pegando a nossa, fazendo junto para ensinar, né? Por um período, né? Dizem aí os estudiosos, ela tem que levar 21 dias. Tem hábitos que não é só 21 dias, não. Precisa de algo, a gente entende isso, que é uma batalha. Né? Então, faz, hoje, nessa rotina do dia a dia, a gente sabe que há um esgotamento hoje físico, mental, emocional. Né? A gente vive num mundo das cobranças. Hoje também a mulher trabalha fora. A mulher tem muitas demandas. E hoje a gente tem visto assim, a gente vive num mundo que a gente tem visto muitas crianças, muitos adolescentes carentes. Né? Não existe realmente uma rotina familiar. E a gente sabe que tem que haver uma rotina. E o livro aqui é muito interessante, eu estou aqui na página 23, que diz assim, boa ou ruim, uma rotina é
uma rotina. E nossos cérebros adoram rotina. Então, a rotina é importante para trazer segurança para o indivíduo, para trazer estabilidade emocional, para trazer estabilidade física. Por exemplo, você pensa uma rotina alimentar, tem que ter todo dia para uma criança, né? Vocês que têm crianças aí, que têm adolescentes, que estão em fase escolar, tem que ter a rotina para acordar, né? Eu lembro, na minha família, todo mundo é dominhoco. Gente, eu colocava meus filhos à tarde, porque a rotina para acordar de manhã não dá. Thalita dominhoca. Eu também. Thaisa dominhoca. Assim. Então, ir para tarde. E filho de crente tem que entender a rotina, principalmente filho de pastores, não é verdade? Isso que eu ia falar, pastora. E tarde da igreja. Você vai Marta, colocar rotina para acordar 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. Então, como é importante, e a rotina é importante para o nosso cérebro. totalmente. Né? Ela se estabelece de uma forma neurológica e também se estabelece de uma forma emocional e espiritual. Então, como a gente tem que entender. Né? Então, hoje, nessa correria, se a mãe e o pai não entendem a importância de uma rotina dentro de uma casa, essas crianças crescem totalmente desorganizadas. E aí a gente leva para o mundo espiritual. Se não houver uma rotina no mundo espiritual, né? Ler a Bíblia, né? Contar a história para os filhos, ensinar a orar. Né? Então, o que vocês podem falar para mães que estão aí de primeira viagem? Você já, Raquel, já tem 2, você já tem 3. Como é que vocês lidam com essa rotina? Eu sei que no início, como a Raquel falou, quando chega um filho, muda tudo da nossa história, né? Muda tudo. Porque entra mais um. Você vai ter uma outra crise da chegada do primeiro filho. Tem a crise do casamento do casal, tem a rotina que tem que se adaptar. Até no casamento, as rotinas têm que ser adaptadas, né? Porque cada um vem com uma trajetória de rotina diferente. Né? E quando vem um filho, vocês vão ter que se adequar a uma nova rotina. Porque chegou uma criança, muda tudo dentro da família. Né? Aí chegou a segunda, a terceira. Então, o que ele fala aqui é muito importante para você, sabe? Que tem filhos ou que vai ter filhos. E você já lê sobre hábitos, vai ser importantíssimo. Porque não adianta, você vai estabelecer hábitos que você traz da sua história familiar. E muitas vezes não foram bons hábitos, você vai ter que ressignificar com bons hábitos. Então, aqui ele dá várias dicas, mas eu quero me ater aqui com vocês a essa rotina hoje de levar para a adoração. Ele diz aqui no livro que os nossos filhos são os nossos primeiros discípulos. Uau. E como você falou aí de Provérbios 22:6, que é muito importante, né? Que é um texto padrão para quem é pai, para quem vai ensina a criança no caminho, junto com ela, né? No caminho em que deve andar. Porque até quando envelhecer, não se desviará dele. E pode até se desviar, como você falou, que eu conheço, né? Na minha própria família, eu tive meus irmãos, alguns se desviaram, mas a semente, o hábito da adoração a Deus, de priorizar Deus, está lá. E na hora certa, o Espírito Santo atua. Então, vamos lá, Raquel. O que você pode falar, Raquel Malafaia, né? São duas de criar esse hábito. Não é uma coisa fácil, né? De ler, comer, às vezes a gente chega na igreja, mas esse hábito de levar o filho para deitar, de abençoá-lo, de citar os textos. O pastor hoje até ensina um bom hábito, né? Ele dá um versículo por mês para citar com a família. Quer dizer, é um hábito que se está criando para a criança, né? Para o adolescente, querendo ou não, falar a palavra, porque a palavra tem o poder que é inerente a ela. Esse é o segredo da gente inculcar na criança a palavra. Porque eu creio no poder da palavra. Na hora certa, no momento de crise, no momento de adversidade, aquela palavra tem a memória. Né? E eu sei que adolescente que, não quero falar, não quero orar agora. Não quero... Então, é uma coisa que, muitas vezes, como a gente força para acordar cedo para ir para a escola, vai ter que ser também na área da adoração, né? de guardar um texto bíblico. O que vocês podem falar como experiência que vocês estão com os filhos pequenos nesse momento, né? Com tantas demandas, tá? Para mães aí que estão assistindo essa live? Fala, Raquel. Eu falo que a adoração, ela é um estilo de vida. Ela não é apenas um gesto ou uma prática, mas ela é um estilo de vida. Estilo de vida de quem prioriza Deus, de quem coloca Deus no centro da sua vida. Deus tem que estar no centro. E eu digo assim, olha, os hábitos, eu até anotei isso aqui, porque é uma verdade. Os hábitos apontam e revelam o estilo de vida que nutrimos e o que priorizamos. Se
se priorizamos a Deus, como a própria Bíblia diz em Mateus, mas buscai o Senhor e o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as outras demais coisas vos serão acrescentadas. Então, de uma forma muito objetiva, de uma forma intencional, a gente vai demonstrar se Deus está no centro da nossa vida, pelos hábitos que praticamos, pela rotina que temos e aquilo que nutrimos como prioridade na nossa vida. A gente só faz aquilo que é importante pra gente. Então, quando Deus está no centro e você traz isso na sua vida particular, na sua vida individual, isso vai ser espelhado em tudo que você faz. E falando de adoração, tem muita gente que acha que adorar é só na igreja. Eu vou lá na igreja, eu vou adorar no momento do louvor. Não, a adoração como estilo de vida é o quê? É viver uma vida que agrada a Deus. Porque adorar a Deus parte disso. Quero agradar a Deus com tudo que há em mim, com a minha mente, com o meu coração, com os meus desejos, pelos meus sonhos, pelos meus projetos, com a minha vida. Sabe, eu percebo que tem muita gente que acaba separando. Trata as coisas de Deus, coloca a vida em compartimentos. Aqui tem o dia que eu vou para a igreja, aí aqui é o meu trabalho, aí aqui são os meus projetos. Não! Quem serve a Deus entende que tem que viver de uma forma integral. E para os nossos filhos, então, eu digo que uma forma muito prática, como você mesmo disse, né? Nós precisamos demonstrar essa adoração de uma forma natural. Por exemplo, de manhã, quando eu levanto para levar os meus filhos para a escola, a gente que tem uma demanda, uma rotina, vamos falar aqui de forma muito transparente e sincera, porque eu acredito que é assim que tem que ser, né? De manhã, quando a gente acorda, nossa vida que é agitada, dorme tarde, às vezes, a gente acorda em cima para levar os filhos para a escola. Então, o que eu faço? Eu já entro no carro com eles, vamos embora, coloco o louvor, vamos orar. Todo dia eu boto um para orar. Dirigindo mesmo, vai orar aí, Radassa, agora é a sua vez, Silas Neto. Porque a gente tem que tratar disso de uma forma natural. Isso tem que fazer parte da nossa vida. E isso que é ter um estilo de vida de adoração. É isso. Isso está na nossa vida. Tem gente que fala, vamos parar aqui, para tudo. Gente, vamos viver de forma natural. E mostrar que a gente tem prazer nisso. Porque eu vejo gente, vamos orar. Vamos ler a Bíblia. Não, tem que ser com prazer, com alegria, com leveza. Isso. E demonstrando aos filhos. Sabe, vou contar uma experiência que eu tive essa semana. Todo dia, gente, desde que os meus filhos nasceram, vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos fazer o devocional. E a gente fica em cima, né? Aí o pai pegou essa semana as crianças e falou, vocês não estão fazendo o devocional direito. A primeira coisa a fazer isso. Ontem eu estava sentada tomando meu café, o Silas Neto do meu lado, fazendo o devocional. Eu falei, filho, eu tô feliz que você tá dedicado essa semana, né? Ele, mãe, olha aqui o que eu escrevi. Aí eu perguntei para ele assim, filho, e aí? Tá fazendo a diferença para você? Sabe o que ele me respondeu? Tá sim, mãe, eu tô me sentindo mais leve. Olha a resposta dele. Eu tô me sentindo mais leve. Ou seja, não é obrigar, é mostrar para os filhos que isso tem que ser praticado como um estilo de vida e que isso é indispensável. Não adianta fugir. Tem que praticar. Pratica até amar, pratica até ter prazer, pratica para desfrutar da leveza. Porque não tem para onde fugir. A Bíblia diz em 43, povo que formei para o louvor da minha glória. É isso. Deus em essência. Pastor Raquel Lima, muito interessante quando a gente fala dessa coisa de criar o hábito da rotina, principalmente para meninas, né? Eu fui mãe de 2 meninas, né? Você tem, são 2 meninas também que você tem, Raquel? Então, a gente de cedo criar o hábito delas se elogiarem, da gente elogiar. Você é bonita, seu cabelo é bonito, seu nariz é bonito, você foi criada para louvor da glória. Então, criar esse hábito de ensinar a criança já a adorar a Deus pelo corpo que ela tem, sabe? Pela maneira que Deus criou. Isso eu acho importante, porque o menino também, né? É importante, porque quando eles entram na escola, né? Com certeza, muitos meninos, eles colocam defeito, sabe? Eles ficam colocando apelido. Então, eu nunca gostei
apelido, sabe? Eu sempre falei, eu não sou a favor, porque a gente atende pessoas, a gente vê o quanto apelidos pejorativos prejudicam pessoas, quantas coisas. Então, eu acho que quando a gente cria esse hábito na criança, dela entender que ela nasceu para adorar a Deus, que ela foi criada para o louvor da sua glória. Eu acho bonito que o autor fala sobre isso aqui, e é uma coisa muito importante, porque quando a gente atende hoje adolescentes, né? Quando a gente atende até adultos que criaram tantos complexos porque foram, né, assim, julgados pela maneira de ser, pela maneira de se vestir, pelo jeito. Então, a gente tem que criar nossos filhos que entendendo, sabe, numa rotina do dia, você é lindo, você é bonito, você é a imagem e semelhança de Deus. E hoje eu vejo uma importância muito grande de falar isso desde bebê que já está sendo, sabe, criado, porque eles ouvem tanta coisa, você não é homem, você não é mulher, né? Você pode ser o que você quiser. Tem crianças hoje que na escola já chega para a mãe, mãe, eu estou em dúvida. Eu conversei domingo com uma irmã e ela falou, Elisete, a minha filha começou a se sentir diferente, eu tive que tirá-la da escola porque vários meninos e meninas, né, falando, não, nós não somos menino nem menina, a gente pode ser o que a gente quiser. Eu falei, irmã, mais do que nunca, ensine a sua filha e crie uma rotina, dizer, você é uma menina linda, seu cabelo é lindo, né? Você foi criada para adorar Deus. Então, o que você pode falar? Você tem um menino e duas meninas, de se criar essa rotina, esse bom hábito de elogiar os filhos, de incentivá-los, né? Dizendo que eles foram criados para adorar a Deus como homem, como mulher, como menino, como menina. O que você pode falar para mães que às vezes não têm, né, essa orientação, não teve em casa, não recebeu esses elogios? Isso é muito importante. Pastora, aqui em casa, a gente tem uma frase, né, da família, né? A gente fala que aqui ninguém diminui ninguém. Todo um levanta o outro, um empurra o outro, um ajuda o outro. E criança, a senhora sabe que tem isso, né? Caiu, ele ri. Algo errado, o outro implica. Aquela briga de dar atenção, né? De três. Todo mundo quer a atenção dos pais, todo mundo quer o amor dos pais, todo mundo quer o colo dos pais. Só que todo dia, o que a pastora Raquel estava falando é real. É todo dia. Para chegar nesse nível da leveza que o Silas Neto falou, é porque todo dia a gente fala a mesma coisa, repete a mesma coisa. Um dia desse eu falei para meu esposo, falei, amor, é por isso que a gente vê tanta gente mal educada, porque educada trabalha. Muito. É por isso que você vê muitos pais, e nosso pastor fala isso, os pais chegam na igreja, jogam o filho na salinha e quer que a professora da salinha dê a instrução e a educação que essa criança tem que receber dentro de casa. Para a senhora ter ideia, você está falando de testemunho, é real. Esses dias eu conversando com uma amiga aqui em casa, não, amiga, porque a gente tem que orar. A oração não adianta, tem que orar. Eu me lembro que eu lembrei isso, eu repeti isso, tem que orar. A minha filhinha de 1 aninho e 3 meses saiu correndo e foi pro sofá, na beira do sofá, e dobrou o joelho e ficou chamando, mamãe. Olha só, ela já está no cérebro, já está na mente dela a palavra orar. Ela já correu e foi para o lugar que todo dia a gente faz devocional. Eu falei, meu Deus do céu. Aí, às vezes, fazendo histórias, eu fico até brincando. Eu falo, vamos orar, Anabela. Ela corre e ora. Dobra o joelhinho dela no mesmo lugar. E aqui em casa, as meninas têm cabelo cacheado, muito cheio. Tá aqui a pastora Raquel Malafaia, que a gente compartilha da mesma peleja. E aí? E aí, eu aprendi com você, pastora Raquel. Ela me falou isso uma vez e eu nunca mais esqueci. Que todas as vezes que me tirava o cabelo da Radassa, dizia, que cabelo lindo. Como eu amo seu cabelo. Isso. O pulso tá doendo, mas a gente tá... a gente está declarando. E hoje, a Maria se comporta de um outro jeito, porque ela já chorava. Ai, eu não aguento esse cabelo. Ai, mãe, esse cabelo dói muito. Eu falo, é a dor da beleza. Porque toda mulher, para ficar mais linda ainda, ela passa por um processo de dor. E o seu é o cabelo. O seu cabelo é o véu da sua cabeça. Você é linda. Ele está aqui para complementar. Ela fala, mãe. E a gente brinca de salão. E a gente brinca de spa. E ela me maquia, eu maquio ela. Mas eu vou frisando sempre. Eu falo para ela, a beleza da mulher não está na maquiagem. Está em quem ela é em Deus. Mamãe? Você sabe quem você é em Deus? Sei, eu sou filha de Deus. Eu sou uma princesa. Isso. A maquiagem vem para aumentar o que você já tem. Só que aí, o que a senhora falou é muito forte. Quando essa criança crescer, quando ela chegar na adolescência, quando ela chegar na juventude e alguém falar, você é feia,
Na juventude não, na infância mesmo, na escola agora, nesse tempo. Você é feio, você é isso, você é aquilo. Ela Eu até adultos que tem uma criança, sabe, ferida lá dentro, de coisas que ela ouviu. é isso. São mulheres lindas, mas nunca se acham bonitas por causa daquelas vozes que ela ouviu na infância, que está lá ainda, que são de curas. Então, a gente tem que ensinar nossos filhos, vocês são a coroa da criação de Deus. Você é um menino lindo, uma menina linda. Né? Explicando isso para ele. Olha como só rapidinho falando, ela não pode nem sonhar que eu tô falando isso, a Radassa. Essa semana, o cabelo dela tá enorme, né? Tá muito lindo. E essa semana ela falou assim pra mim, ontem, mãe, vamos no shopping. Filho, você quer ir no shopping? Não, mãe, sabe por quê? Que meu cabelo, eu arrumei meu cabelo tá tão lindo, merece ir pro shopping. Eu falei, minha filha não sofre de baixa autoestima. Ela falou, meu cabelo tá muito lindo. Mãe, olha aqui meu cabelo. É tipo assim, então, muito lindo pra ficar dentro de casa. Exatamente, isso me trouxe uma alegria tão grande, sabe? Porque eu falei, gente, parece pouco, mas não é. Não há quem vá dizer pra ela que o cabelo dela é feio. Ela nunca pede, mãe, alisa o meu cabelo. Porque desde que ela nasceu, e desde que ela sempre teve muito cabelo, sempre foi cultivado isso. E eu ainda falava assim, filha, meu sonho era ter um cabelo. Você vê que mamãe fica fazendo caixinha assim? Não fica que nem o seu, mas meu sonho era ter um cabelo que nem o seu. Aí ela não quer cortar. Ela falou, mãe, meu cabelo tá muito bonito, vamos pro shopping. É isso. Porque foi repetido todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Não adianta. É a repetição, né, pastora Elisete? Não adianta. Hábito é um padrão de comportamento que se estabelece no dia a dia. É repetição, é repetição. Uma outra coisa interessante que diz aqui o livro, que eu achei muito bacana, né? Que ele diz assim, seja incansável na busca para entender seus filhos e entender o mundo deles. Né? Porque às vezes, como pai ou como mãe, quer que eles entendam, né, do nosso mundo, mas a gente é que tem que entrar no mundo deles, muitas vezes, né? Para a gente até ensinar bons hábitos e ensinar da maneira que possa ser acessível para eles. Uma coisa interessante também que eu achei aqui do livro é que a gente tem que ensinar bons hábitos de gratidão, porque a gente vive uma geração, né, de crianças muitas vezes ingratas, porque tem tudo e na hora que o pai diz não ou não dá algo, ele se torna ingrato. E eu achei isso são hábitos que a gente tem que ver, hábitos de honra. E ele fala gratidão, aprender a agradecer, perdão, são hábitos que os filhos vão vendo como é você lida com perdão como mãe, em relação ao seu marido, seu cônjuge, né? O homem com a mulher, às vezes com a sogra, às vezes quando fala de alguém. Então, são hábitos que se aprendem dentro da família. Gratidão, perdão, olha, reconciliação, eu achei muito interessante, confissão, arrependimento. Gente, nós temos que ensinar para os nossos filhos. Meu filho, você está aqui, sabe por quê? Porque Jesus perdoou você. Porque ele veio, né, para nos perdoar. Nós somos pecadores. São hábitos que tem que ser, sabe, de adoração que ele está ensinando para os nossos filhos, de disciplinas espirituais importantíssimas, sabe? Que a gente tem que falar sobre isso para essa geração, né? Sobre gratidão, sobre honra. Eu achei importantíssimo. Você que está aí nessa live, quero dar essa dica novamente desse livro, que é um lançamento... O pessoal está perguntando. Esse livro aqui, olha, sabe? Hábitos. Como praticar a história de Deus na rotina familiar. Como a Raquel falou, um adorador é estilo de vida. Ele transmite Deus na maneira, sabe, de se relacionar dentro da sua casa, na igreja, no trabalho, com os amigos. Os filhos estão vendo Deus na nossa vida através da nossa maneira de falar, da nossa maneira de se vestir, da nossa maneira de se comportar, da nossa maneira de estar à mesa com eles. Né? A gente cria um bom hábito. Eu, na minha casa, né, o meu pai tinha um hábito muito engraçado. Às vezes, os meus irmãos chegavam sem camisa para sentar na mesa. É ruim que sentava na mesa, hein? Meu pai falava assim, não, meu filho, volta e coloca a camisa. Na mesa, todo mundo de camisa. Tinha uns que ficavam focados, na mesa não. Aqui, e é muito lindo, né? A gente tem o hábito da mesa. Por que eu gosto de estar à mesa com meus filhos? Raquel sabe disso, uma vez, pelo menos por semana. Porque foi um hábito que foi adquirido. E ele fala aqui também. E sabe, a gente está vendo hoje, né? Os apartamentos são tudo pequenininho, né? Às vezes não dá nem para 4 cadeiras.
6 hoje já quase não dá nem para 4. Por quê? O que eles querem criar o hábito? Que vive em comunidade lá embaixo no Play e não cria o hábito familiar. Então, Uau. tenho esse hábito da minha família. Todo sábado a gente estava junto lá, né? E chegava as crianças correndo, todo mundo, e todo mundo em volta da mesa. E ali, meu pai ensinava a gente muita coisa, ensinava a gente a discutir, que a gente discutia. Já pensou? 10 irmãos, 11? Né? E quando boca todo mundo, que agora quem fala sou eu. Hábito de educação, de para ele é autoridade. Olha como se era internalizado, né? E hoje os meus irmãos repetem a história. Eu vejo meu marido Silas aqui, né? Senta na cabeceira da mesa, mostrando que a autoridade sou eu, né? E às vezes a gente discute, né, Raquel? Fala quando ele fala, epa, bate com o garfo na mesa. Todo mundo cala a boca. Ensinando sobre autoridade, olha o hábito. E na convivência familiar, é um hábito que está sendo integrado, as crianças estão vendo. Tá? Então, daí alerta para vocês aí que estão aí assistindo essa live. Será que você cria o hábito de estar à mesa com seus filhos, né? De sentar? Meu pai fazia oração breve, né? Senhor, abençoe esse alimento, nunca deixe faltar nas nossas mesas, né? Que seja bênção, em nome de Jesus. O hábito de agradecer a Deus, né? O pão da presença está na mesa ali, que é Jesus, né? Então, esse é importantíssimo. Esse livro aqui fala sobre esses hábitos. Muito interessante para vocês que têm filhos novos, vocês que vão ser pais. Pode fazer a prevenção com uma boa leitura, não é verdade? Então, o que você pode falar, Raquel Lima, da sua experiência familiar à mesa? O que você pode? Vocês são quantos filhos sua mãe teve? Quantos filhos? Nós somos 5, pastora. Isso ela estava falando aí, eu me lembrando da minha infância. Por quê? Eu quero deixar isso aqui claro. Esse tempo que a gente está vivendo, pastora, de redes sociais, as pessoas perderam o senso, sabe? As pessoas perderam o contentamento. Eles pensam assim, para eu ser feliz, eu preciso ter a mesa que a pastora Raquel Malafaia tem. Para eu ser feliz com a minha família, eu preciso ter o que a pastora Elisete tem. E eu me lembro, meu Deus do céu, todo domingo, o frango assado da minha mãe, o macarrão da minha mãe. Eu fecho os olhos e eu me lembro exatamente aquela toalha de mesa cheia de flores. Tudo simples, pastora, mas carregado de amor, sabe? Carregado de gratidão, carregado de honra. O suco de limão que meu pai fazia, o suco era com ele. Isso tudo está aqui na memória. Não, porque dia de semana era aquela correria, cada um ia para um lado, mas... e acho que a pastora Raquel saiu, ela vai voltar. Mas no domingo era certo. Isso. Todo mundo em volta da mesa, todo mundo sentado. A gente jantava junto, enquanto crianças, né? Almoçava sem meu pai, mas jantávamos todos juntos. E domingo era aquilo, aquela festa, né? De gratidão, de alegria, de contentamento. Até hoje eu me casei e eu até brinco com o pessoal quando eu prego e falo, cito sobre meu casamento, início do casamento, eu falava, minha casa era tão grande, mas tão grande, que o Paulinho saía para eu entrar. De tão grande que era. Mas sempre, eu não tinha mesa, pastora, porque a minha cozinha era aquela cozinha americana, aquela casinha pequenininha, eu morava atrás da minha mãe e eu tinha um murinho, aqueles murinhos que dividem a sala da cozinha. Eu não tinha mesa. Ela sabe o que eu fazia? Eu comprei caminhos de mesa, porque o caminho de mesa, ele cabia certinho naquele murinho. E eu forrava aquele murinho, pastora, e ali eu colocava a travessa com arroz, com feijão, com a carninha, simples, mas era o que eu tinha. Depois veio o Benjamin, eu namorava lá. Depois me mudei, fomos morar na Penha, em frente à sede. E é o que a senhora falou, é real. A casa, o apartamento pequenininho, só cabia uma mesa pequena, ainda assim, mesa posta, todo mundo sentado ao redor da mesa, sabe? As mulheres hoje em dia, elas estão caminhando na comparação. O que foi gerado na minha memória, o que foi gerado na minha alma, e eu tenho repetido para os meus filhos hoje em dia, a Maria Júlia de 5 anos, ela, mãe, a gente tem que colocar a mesa. Então aqui a gente tem um combinado. A Maria põe a mesa e o Benjamin tira a mesa. Vamos embora. Ajudando. E pode ser o café da tarde, qualquer coisa. Mesa posto, tudo bonitinho. Com o que tem. Eu tenho isso guardado na minha memória. Que alegria, que honra. Podia ser uma coisa mais simples, o arroz, o feijão e o ovo. Todo mundo sentado em volta da mesa, com gratidão, com alegria.
por ter o alimento, por ter a família. Isso precisa ser resgatado, pastora. Porque as mulheres têm se tornado tão fútil, mas tão fútil, que elas pensam, se eu não tenho o que fulana tem, então eu não tenho nada. Se eu não posso ter, sabe? Isso tem destruído. E das áreas que o inimigo atua é a área da ingratidão. Porque ele é um verdadeiro ingrato. Ele estava no céu, né? Com tudo bom, melhor foi ingrato. E aí ele quer a ingratidão. E por isso que a Bíblia é linda. O hábito da gratidão é algo que tem que ser internalizado diariamente, falado, porque a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças. Porque essa é a vontade de Deus. Jesus. Então, se existe um hábito que tem que ser diário, né? E em tudo e por tudo é a gratidão. E isso a gente tem que ensinar para os nossos filhos. Porque aí hoje a gente vive uma geração em que os pais, muitos pais que trabalham, né, excessivamente, e aí eles querem compensar, né, tudo para os filhos, dando tudo para os filhos, e na hora que diz um não, ou que não pode dar aquilo que o filho queria, que a criança queria, ela se torna ingrata, ela reclama, ela murmura. E os pais têm que ensinar que isso é um hábito que não agrada a Deus, né? A murmuração, que é um cântico do inferno, a ingratidão, né? Então, é muito importante a gente entender. Vou reforçar aqui que a gente está no finalzinho da live. Eu sei que é muito conteúdo que vocês têm para passar. Mas eu quero dizer aí para você, que é parceiro inteligente da editora Central Gospel, você pode adquirir esse livro Hábito com 30% de desconto, né? É um lançamento aqui da editora Central Gospel. Livraço. Acessa aí, né? centralgospelmax.com. Acessa aí, tá? Tem aí os nossos consultores e você vai poder adquirir esse livro aí. E você que é parceiro inteligente com 30% de descontos. Hábitos. Eu vou dar aqui, olha, o que ele fala aqui que é interessante no hábito. Aprenda a desenvolver uma rotina na hora de dormir para alcançar seus pequenos e alicerçados, para que seus pequenos sejam alicerçados no amor de Deus. Como descobrir uma nova estrutura para discipular seus filhos, que os nossos filhos são os nossos primeiros discípulos, né? Como adquirir práticas simples para refeições familiares, como você falou, às vezes a mesa é simples, a toalha é simples. Você estava falando aí, e usar através, olha, do exemplo do visual, do olfativo, do auditivo, é muito interessante, e do tátil. Então, quando você, por exemplo, quando você tem uma rotina familiar, como ele diz aqui no final do livro, quando você colocar a mão nos pés dos seus filhos e falar, olha, onde você pisar, você vai fazer a diferença, você está atuando naquele filho, no visual, no auditivo e no tátil. Olha que coisa interessante. Então, os hábitos são internalizados através dos nossos 5 sentidos. Olha como a gente tem que cuidar. Aquilo que a criança vê, aquilo que a criança ouve, sabe? Aquilo que a criança, na maneira como ela é tocada, vai ficar. Vou até entrar numa área aqui, que para a gente estar finalizando, não vou. Talvez eu vá entrar amanhã com a doutora Flávia Vaz, que ela também é uma mulher, eu já estou aqui amanhã, a doutora Vaz, e a minha filha Thalita Malafaia. E olha, os hábitos são criados também de uma maneira negativa na área da sexualidade da criança, quando ela é tocada, e às vezes as mães não percebem, os pais não percebem, porque eu atendo adultos, né? É muito interessante. Não sei porque eu nem iria falar isso, estou falando agora. Quero convidar você para estar amanhã, porque eu vou falar sobre isso aqui com a doutora Flávia Vaz, que é uma mulher de Deus, né? Ela tem um livro até Guardiões da Infância, e ela fala... Porque até hábitos na área da sexualidade negativa são adquiridos quando é criança, quando um pedófilo pega uma criança, quando alguém começa a tocar numa criança e criar hábitos errados na área da sexualidade, porque os hábitos são internalizados, né, através dos 5 sentidos, aquilo que a criança vê, aquilo que a criança ouve, aquilo que é falado para ela, a maneira como ela é tocada e através do cheiro. Porque olha o hábito, quando você falou do macarrão, eu lembrei da mesa da minha casa aos domingos. Na minha casa aos domingos, olha, a gente já chegava lá e meus filhos amam, né? Que lembravam da minha mãe, da avó, era macarrão, frango, né? Delícia. Arroz, aquele feijão.
Os meus sobrinhos lembram, eu estava com eles agora essa semana, falando do angu que a minha mãe fazia. Nossa, a minha avó fazia um angu maravilhoso. E eles falam, ninguém faz um angu como era o da minha avó. E eu lembro quando eles eram pequenos, Tiago, Silas, meu filho, né? Anderson, minha mãe, a gente chegava lá no sábado, fazia um angu, colocava um feijão, a gente pegava um ovo, né? Ai, que Colocava um ovinho cozido, e eles comiam, e eles lembram disso, olha como é que é, o hábito que se criou todo sábado. E como você falou, da mesa da sua mãe, eu lembro da mesa da minha casa também aos domingos. Todo domingo era macarrão, minha mãe fazia um macarrão maravilhoso, um frango maravilhoso, um arroz, um feijão, uma salada. Então, olha, você pode marcar a vida dos seus filhos através de bons hábitos. E aqui nesse livro, né, mesmo que você tenha vindo de uma família onde você não teve bons hábitos, não foi internalizado, você hoje faz parte da família de Deus. Hoje nós temos a palavra de Deus, né? Temos bons através da palavra e de bons livros. E aqui está a dica desse livro, que eu tenho certeza que vai ser um investimento. Está aí um presente de Natal para você dar na sua casa, né? Para você que presente! Dar para sua irmã, para o seu irmão, para suas amigas que não são evangélicas, até amigas que não são cristãs. Um belíssimo presente de Natal, um belíssimo presente de aniversário, sabe? Um preço acessível, você vai poder adquirir aí. Entra aí na centralgospelmax.com e você vai falar aí com os consultores e você vai poder adquirir esse livro, que vai ser bênção para a sua vida, bênção para uma mãe de primeira viagem, né? Bênção para quem ainda não é cristão, eu tenho certeza. Então, ele fala sobre como você adquirir bons hábitos. Eu já estamos no finalzinho aqui, eu vou pedir a Raquel Malafé deixar suas comentários. Foi um prazer estar com vocês, tá, gente? Prazer é meu, pastora. Meu Deus do céu. Então, bênção. Amém. Né? Amém, amém. Que alegria, que bom essa manhã, né? Compartilhar de tantas histórias. E assim, o que eu quero deixar na conclusão é que você busque, sabe, verdadeiramente ter coerência na sua vida. Entender que o lar é o lugar aonde as pessoas são mais marcadas. Então, pense o que é que está tirando você desse lugar. E por que esse lugar não está sendo um lugar prazeroso? Entende? Talvez você precise buscar cura nessa área, porque verdadeiramente é a mulher que nutre esse lugar. E esse lugar não é um lugar perfeito, mas precisa ter harmonia. Precisa ser um lugar que os seus filhos, o seu marido, esse lugar precisa ser um lugar especial. Que possamos, a minha oração, sabe, pastora Elisete, pastora Raquel, a minha oração é para que as pessoas que estão assistindo essa live, que vão assistir depois, elas venham a priorizar o seu lar. Priorize o seu lar, porque quando você priorizar o seu lar, as coisas vão entrar em ordem. Porque ninguém gosta de ficar no lugar de desordem. E se você não está tendo ordem na sua casa, pode ser que você esteja gastando a sua energia, se empenhando em outros lugares e está deixando a desejar no seu lar. Então, que você mantenha o seu coração no seu lar, porque esta é a vontade de Deus para você. Isso agrada a Deus e isso vai trazer leveza para a sua vida em todos os sentidos. Busque esse lugar, porque não existe substituição. É o lar onde a gente é marcado. Então, você, mulher, que você venha marcar a sua casa, o seu lar, com esse amor e com essa ternura, com certeza você vai colher frutos, bons frutos e abençoados, em nome de Jesus. Pastora, falando de hábitos, a pastora Raquel estava falando sobre que o lar é o lugar que marca, não adianta. Deus levou o nosso pai, eu tinha 13 para 14 anos de idade. E quando eu prego para adolescente, eu falo para eles que o meu sonho era desviar, mas aonde eu ia, Deus estava. Isso o meu pai dizia isso quando a gente era criança. E hoje eu repito para os meus filhos, eu falo para eles, se vocês não forem de Deus, vocês não vão ser de mais ninguém. Por quê? Isso ficou entranhado dentro da gente. Isso na alma. Aonde você aprendeu isso, Raquel? Num curso? Não, dentro de casa. Meu pai era o nosso pastor, mas eu não aprendi com ele na igreja. Eu aprendi a amar a Deus dentro de casa. Eu falo que eu ainda vou escrever esse livro. O Jesus que eu aprendi, o Jesus que eu conheci em casa. Porque eu conheci dentro de casa. Aprendi a amar a Deus, aprendi a amar pessoas, aprendi a perdoar. O que a senhora falou sobre perdão, eu falo para meu esposo, eu falo, amor, que horas que meus pais brigavam, que eu não via? Eu não
via minha mãe chorando, minha mãe se lamentando, eu não via minha mãe falando mal de crente, eu não via minha mãe falando mal de autoridade espiritual, eu não via minha mãe falando... Não, meu pai, quando a gente começava a falar mal de um amiguinho, meu pai dizia assim, "Ih, vamos falar de uma outra pessoa?" A gente, quem? Ele, Jesus. Na hora acabava a confusão, na hora acabava tudo. Então eu quero falar, deixar isso aqui para finalizar. Ensine os seus filhos com o seu exemplo. Seja uma mulher íntegra, amável, crente, ame a Deus sobre tudo, seja a rainha do teu lar. Esse livro aqui é incrível, pastor, eu estou apaixonada. De verdade, não é lobby, não é nada disso. Que livro incrível. Eu estou indicando porque é o que a pastora falou, aproveita que é Natal, abençoe alguém, compre para você, você vai ver, você vai entrar 2023 debaixo de mudança. É muito sério. É bom quando alguma coisa nos abençoa, que a gente pode compartilhar com quem precisa. Obrigado, pastora Elisete, eu amo a senhora, sempre amei. Eu me lembro rapidinho, em 2008, eu peguei o mesmo voo que a senhora, eu não era sua ovelha, a senhora não me conhecia, a senhora nem sabia quem eu era. E aí eu vi o pastor, falei, meu Deus, pastor Silas Malafaia, eu fui ministrar em Recife. E eu acho que vocês estavam vindo de viagem, de férias. Estava todo mundo junto. E eu cumprimentei o pastor me tratou com tanta honra, apertou minha mão, eu vim de Recife para cá com a mão assim, eu falei, não vou nem lavar minha mão. Ah, meu Deus! A senhora me abraçou, me tratou com tanto amor. E eu falo isso todas as vezes que eu tenho oportunidade de falar da senhora, do seu exemplo de amor, de humildade, de serva de Deus, de mãe, de mulher de Deus. A senhora é um presente para nós. Eu precisava falar isso aqui. Te amo. Obrigada pelo carinho e pela honra de sempre. Eu aprendi na casa, minha filha, que eu sempre morei em casa pastoral e sempre vi minha mãe, independente de quem fosse, né? Não importa, quem estivesse lá, abraçava, falava, beijava, tratava bem, sentava na mesa. Então, eu aprendi a amar o ser humano, eu amo o ser humano. Isso é muito importante. E que, como você falou, que nós possamos ser exemplo, porque os hábitos, eles são aprendidos e internalizados dentro da casa, né? A maneira como a gente vê os pais, né? E não adianta, a família nos marca. Né? As pessoas aí falando assim, pena que eu não tive essa instrução, mas nunca é tarde para você... Começa na pessoa. Né? Aprenda a ler bons livros, leia a palavra de Deus, ore diariamente com seus filhos, conte histórias para eles, né? Seja exemplo e você vai ter uma geração abençoada, sabe? Mesmo que você não tenha tido essa experiência familiar, você hoje pode mudar, né? Nós somos seres humanos de mudança e nós podemos mudar histórias, né? Então, eu quero incentivar você a comprar o livro e você vai ter várias dicas. Ele aqui dá vários exemplos, dá várias dicas para você fazer em casa com seus filhos, orando, abençoando. E eu dou uma dica para você que é mãe, que tem filho em idade escolar. Nunca deixe seu filho para a escola sem orar por ele. Né? Coloque a mão na cabeça do seu filho, abençoe ele, para o Senhor proteger, para guardar, para livrar de más companhias, de pessoas más, de pessoas perversas, porque eu creio, sabe, no poder da palavra dos pais. Que você seja uma boca profética dentro da sua casa. Que você possa ir no quarto dos seus filhos e orar no quarto deles, e profetizar, e na cama, e lá nas roupas. Eu fazia isso com os meus filhos, eu colocava texto dentro do quarto. Não quer ler, mas eu vou colocar lá no guarda-roupa. Coloco lá na geladeira. Quando abrir. Eu creio... É verdade. Eu sou prova disso. A palavra tem esse poder inerente. Então, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a casa de vocês, a geração de vocês, que Deus abençoe você. E entra aí, né? Na CG Max, na centralgospelmax.com, fala aí com o consultor, compre aí o livro Hábitos. Por favor. Certeza que, olha, para você, para dar um presente especial de Natal, algo que vai ficar, sabe? Que vai marcar gerações. Um abração, um beijo para todas vocês. Foi um prazer. Vamos fazer uma foto assim, ó, com o livro? Vamos fazer. Vê se alguém tira aí. A Lorena está aqui, minha filha, para me ajudar. Maravilhosa. Eu sou digital. Eu sou analógica. Um beijo, pastor. Um beijo. Te amo. Beijo. Maravilhosa. Repassa aí para as amigas essa live. Deus abençoe. Vai deixar. Um beijo, Deus abençoe.